Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Quero agradecer a ajuda de vocês em relação à missão da Carol. Ó, gratidão mesmo. Tá bom? A Carol também agradece. E mais para frente a gente vai falar quando vai ser o chá missionário dela. Vamos para relembrar, porque ainda falta 2 semanas, tá bom? Hoje nós vamos estudar Elamã, capítulo 9. Vamos ver se a gente consegue completar o capítulo todo hoje aqui. Vamos lá. Lembrando aqui que em Elamã capítulo 9, um pouquinho antes aqui no capítulo 8, Nefe ele havia profetizado, né, que a destruição dos nefitas ali estava às portas. E aí ele dá um sinal a eles. Ele disse: "Ide à cadeira de vosso juiz supremo", né, a cadeira do juiz Cesorã, "e eis que ele jaz em seu sangue, que ele está morto." E ele ainda fala: "Ele foi morto pelo irmão dele, que ambiciona a cadeira de juiz, que também pertence ao mesmo bando de Gadianton." Então, ele dá um sinal ali, e aí a gente então entra aqui no capítulo 9, esse sinal sendo cumprido, e ele vai dar mais um sinal, tá bom? Esse sinal que ele deu não foi para mostrar que ele era um profeta, é para mostrar que as iniquidades que eles estavam cometendo eram verdadeiras, e que a destruição viria certa sobre eles se eles não se arrependessem. Então, por isso que foi dado o sinal. Então, após Nefe falar que o juiz supremo acabara de ser assassinado, o que acontece aqui? Ó? No versículo 1 e 2, diz assim, que havia entre eles juízes ali que pertenciam ao bando de Gadianton, e eles enviaram 5 homens para ir até a cadeira do juiz, para ver se realmente era verdade aquilo que Nefe havia acabado de falar. Bom, e aí então, enquanto eles estavam indo, eles estavam conversando uns com os outros, né, mesmo correndo ali, eles estavam conversando, falando: "Agora nós saberemos se realmente Deus ele chamou esse Nefe como profeta, se a palavra dele for verdadeira." Eles até falaram: "Nós não cremos, mas se for verdade aí, então não tem como, né? A gente vai ter que crer." Então aqui a gente vê que primeiro eles falam que primeiro eles vão ver para depois crer, né? E não é esse o padrão, né, que Deus ele utiliza. Primeiro nós devemos crer, aí depois a gente recebe a confirmação daquilo que nós cremos, né? É igual o milagre. Primeiro vem a fé, depois vem o milagre. Não é o contrário, tá bom? A gente vê que Jesus Cristo repreende Tomé, né? Porque Tomé falou que se não visse Jesus Cristo, se não tocasse nas feridas, ele não ia crer. E aí, então, quando Jesus Cristo aparece, né, a Tomé ali, em João capítulo 27, disse, né: "Chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente", né? Jesus Cristo repreende aqui Tomé, né? "Não seja incrédulo, mas crente." E aí, então, Jesus Cristo disse, aqui, é, peraí que eu me perdi aqui. Bom, aqui, se nós continuarmos o versículo, Jesus Cristo vai dizer que bem-aventurado aquele que não viu e crê a ele. Aí sim é um elogio, tá bom? Mas da forma que Tomé colocou, primeiro eu vou ver para depois crer, o Senhor censura ele aqui. Vamos continuar aqui, Elamã, versículo, versículo 3 aqui em diante. "E aconteceu que correram com todas as suas forças e chegaram à cadeira de juiz. E eis que o juiz supremo havia caído por terra, jazia em seu sangue. E então eis que quando eles viram isso, ficaram admiradíssimos, de tal forma que caíram por terra, pois eis que eles haviam acreditado, eh, pois eis que eles não haviam acreditado nas palavras de Nefe dissera a respeito do juiz supremo. Mas então, quando viram, acreditaram." Igual Tomé, né? Depois que viu, creu ali. "E apoderou-se deles o medo de todos os castigos dos quais Nefe falara que atingiria o povo. Portanto, temeram e caíram por terra." Então, quando eles viram que a palavra de Nefe ali realmente havia se cumprido, e Nefe tinha falado sobre muitos castigos que cairia sobre o povo, por conta que eles tinham que se arrepender e eles não estavam se arrependendo. Então, os 5, quando chegaram lá e viram
o juiz supremo assassinado, eles caíram por terra, espantados, vendo que realmente era verdade aquilo. Fazendo um resumo aqui do 6, do versículo 6 ao versículo 15, aqui diz, né, que o irmão de Cesorã, ele havia apunhalado secretamente seu irmão e fugiu, ninguém tinha visto ele. E aí, quando o povo se reúne, né, e vê o juiz supremo morto ali, eles pegam e vê aqueles 5, né, ali no, ali no chão, caído, e pensa, né, que Deus feriu esses homens para que eles não fugissem de nós. E aí, então, eles agarram aqueles 5, amarram eles e jogam ele na prisão ali, tá bom? E aí, então, quando o povo que estava no Jardim do Nef, eles chegam, né, ali na cidade, e aí eles perguntam, né, cadê os 5 que nós enviamos para ver? Eles sabiam, então, estava ali no funeral, né, do, de Cesorã, que havia sido morto. E aí eles perguntam, cadê os 5 que nós enviamos para verificar se essas palavras eram verdadeiras? E aí o povo falou, olha, nós não sabemos de nenhum 5 que foram enviados por vocês, mas tinha 5 que nós prendemos, porque acreditamos que Deus feriu eles e eles eram os assassinos de Cesorã. E aí então os juízes supremos ali, os juízes, né, ele chama os 5 ali, pede para levar os 5, e aí aconteceu que eram os mesmos 5 que tinha vindo correndo lá para ver. E aí então verificou que não era eles. E aí então, a partir desse momento, eles falaram, deve ter sido o Nef que conspirou com alguém, né, para matá-la aqui. E, apesar dos 5, quando eles falaram isso, os 5 pegaram e repreenderam eles, dizendo que não era nada disso, tá bom? E aí então a gente vem aqui para o versículo 16, que diz assim: E aconteceu que os juízes e aconteceu que os juízes explicaram a questão ao povo, acusando Nefe, dizendo: Eis que sabemos que esse Nefe deve ter combinado com alguém para matar o juiz e depois contar-nos, a fim de converter-nos à sua fé, para ser considerado como um grande homem escolhido por Deus e um profeta. É, até hoje, em nossos dias também, né? Algumas pessoas fazem isso, de fingir milagres, coisas assim, para se considerar grandes pessoas. Então aqui passou na cabeça deles essas coisas, né? Que Nefe havia conspirado ali com alguém. E agora eis que denunciaremos este homem, e ele confessará a sua culpa, e revelará o verdadeiro assassino dos juízes. Então eles vão chamar Nefe e acusar Nefe. E eles querem que Nefe aponte quem é o verdadeiro assassino ali com quem ele conspirou. E aconteceu que os 5 foram postos em liberdade no dia do funeral. Não obstante, eles repreenderam os juízes pela palavra que havia proferido contra Nefe, discutindo com eles, cada um ponto, e confundindo-os. Não obstante, ou seja, apesar, né, dos 5 ali terem debatido com eles, apesar disso, eles fizeram com que Nefe fosse preso e amarrado e conduzisse perante a multidão. E começaram a interrogá-lo de diferentes maneiras, esperando que caísse em contradição, para que poderem condená-lo à morte. E aí então a gente vê as perguntas capciosas que eles começam a fazer aqui, para ver se Nefe cai em algum tipo de contradição para condená-los aqui. E essas são as perguntas no versículo 20 em diante, dizendo: Tu és cúmplice. Quem é o homem que cometeu esse crime? Dize-nos agora, admite a tua culpa, e eis aqui dinheiro, e também te concederemos a vida, se nos contares e admitires a aliança que fizeres com eles. Olha, esses homens eram tão corruptos, né, que eles achavam que Nefe, por dinheiro, iria falar, né, que, que ele tinha conspirado com alguém. Na verdade, ele não tinha. Mas eis que Nefe respondeu-lhes: Vós, insensato, vós incircuncisos de coração, vós cegos, e vós obstinados. Por quanto tempo pensais que o Senhor vosso Deus vos permitirá seguir por essa senda de pecado? Ó, devereis começar a uivar e lamentar-vos por causa da grande destruição que agora mesmo espera, e a não ser que vos arrependais. Eis que afirmais que eu conspirei com um homem
para que assassinasse Zorão, o juiz supremo. Eis que vos digo, porém, que fazeis isto porque testifiquei a respeito do acontecido, e por também ele ter falado a respeito das iniquidades, e aquilo era um sinal, né, de que as iniquidades deles eram verdadeiras. Então eles querem matar ele aqui tanto porque ele deu esse sinal, então eles pensavam que ninguém poderia saber essas coisas, então que Nefe havia conspirado com alguém, e também eles estavam irados porque Nefe tinha falado das suas iniquidades ali. Porém, Nefe ele vai dar um segundo sinal para eles aqui. É um sinal irrefutável, versículo 25 em diante. Agora eis que vos darei outro sinal, para ver se com isto procurareis destruir-me. Eis que vos digo, ide à casa de Seanto, irmão de Cesorã, e perguntai-lhe, Nefe, o pretento profeta, profetiza tanto mal a este povo, conspirou contigo para matar Cesorã, teu irmão? Então ele está instruindo aqui como é que eles deveriam entrevistar a Cesorã, né? Não, entrevistar a Seanto, irmão de Cesorã, para provar que ele não era conspirado com alguém ali, tá bom? Então eles vão lá e vão fazer essas perguntas aqui. E eis que ele responderá que não, né? Que ele nada sabe disso, né? De Nefe e ele ter conspirado ali para matar ele, né? Para matar o irmão dele. Perguntou-lhe então: assassinaste teu irmão? E ele, dominado pelo medo, não saberá o que dizer. E eis que ele negará e fingirá estar muito surpreso, não obstante declarar-se-á inocente. Como será, né, que ele fingiu, né, que estava surpreso ali? Não é surpreso do irmão dele ter morrido, já tinha acontecido. Surpreso de ele estava fingindo que estava surpreso dele ter sido acusado, né? Por exemplo, ele dizer mas é meu irmão, como eu iria fazer uma coisa dessa, né? Acho que eu fico imaginando que ele poderia ter dito esse tipo de coisa. E aí continua aqui o versículo 31. Mas eis que o examinareis e encontrareis sangue na barra de seu manto. Olha quantos detalhes, né, Nefe dá aqui. E quando viste isso, os direis: de onde provém esse sangue? Não sabemos que é o sangue de teu irmão? E ele então estremecerá e empadecerá, como se fosse a hora de sua morte. E então direis: em vista deste medo e desta palidez de teu semblante, eis que sabemos que tu és culpado. E então maior será o teu medo. E então ele confessará e não mais negará ter cometido o crime. E então ele vos dirá que eu, Nefe, nada sei a respeito do acontecido, salvo se foi revelado por Deus, como é dito aqui. Tá bom? Então ele dá a segunda prova aqui, e por conta disso, né, Nefe também é solto, né? Tanto os 5 ali são soltos, como Nefe também é solto. Eu, eu vou finalizar aqui, né, esse capítulo aqui, lendo o versículo 1 do capítulo 10, que é muito interessante, porque depois que Nefe mostra que ele é o profeta, que esse sinal, ele tinha dado o sinal e agora deu outro, era irrefutável que ele era um profeta de Deus. Só que no capítulo 10, versículo 1, a gente lê o seguinte: e aconteceu que surgiu entre o povo uma divisão, de modo que apartaram-se um para um lado, outro para o outro, e seguiram seus caminhos e deixaram Nefe, que se achava no meio deles, sozinho. Então veja que houve uma divisão. Teve gente que acreditou que ele era profeta, teve gente que não, né? E as opiniões se dividiram ali. Mas o pior de tudo é que cada um seguiu o seu próprio caminho. A Escritura diz que Nefe ficou sozinho ali. Em vez deles seguirem o caminho de Deus, ou seja, você é um profeta, o que nós devemos fazer para que esses mal que você falou não nos aconteça? Em vez deles buscar a Nefe, já que ele é o profeta, vamos seguir a ele. Não, cada um seguiu o seu próprio caminho. Isso é muito triste quando nós não seguimos o caminho de Deus e queremos seguir os nossos próprios caminhos. Foi isso que eles fizeram, deixaram Nefe ali sozinho, apesar de saber que ele é um profeta de Deus. Então, é uma grande diferença entre saber que é um profeta e seguir o profeta. Muitos sabem sobre Deus, mas eles seguem a Deus. Muitos sabem sobre o dia do Senhor, de guardar o dia do Senhor, mas guardam esse dia do Senhor.
Então é diferente você saber e cumprir, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem, espero que todos nós possamos cumprir a vontade do Senhor. Ao saber que temos um profeta, seguir a palavra do profeta. Ao saber que Deus, ele é verdadeiro, ele nos ama, nós possamos guardar os mandamentos com amor, porque ele também nos ama. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.